Quando se fala em escravo, a gente lembra logo dos livros de história. Antigamente, nós temos aquela impressão de trabalho escravo nas correntes, nos chicotes, naquelas agressões físicas. Era um bem que os senhores tinham posse, tinham propriedade e podiam, inclusive, ser suscetíveis à herança. Havia toda uma indústria relacionada ao trabalho escravo, movimentada inclusive pelo tráfico voltado para a raça negra. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e colocou fim à escravidão, mas não ao trabalho forçado. A partir daquele momento, o Estado brasileiro, o Império Brasileiro, deixou de reconhecer o direito de uma propriedade, de uma pessoa ser proprietária de outra, ou seja, o direito de propriedade de um ser humano sobre outro. O que não significa, contudo, que a coisificação do ser humano, a redução do ser humano a um instrumento descartável de trabalho, não deixou de existir. Isso aí continuou presente de formas escamoteadas, de formas ilegais, de formas que passaram a ser combatidas pelo poder público brasileiro. O que transforma aquele trabalho escravo clássico no contemporâneo são exatamente as restrições aos direitos desses trabalhadores. São as limitações impostas pelos exploradores desse trabalho escravo. Um trabalho forçados, com condições degradantes de trabalho. Que é o trabalho forçado, ou jornadas exaustivas, ou condições degradantes de trabalho, ou então uma servidão por dívida, qualquer restrição de locomoção do trabalhador em razão de uma dívida contraída com o empregador, ou então seja pela localização geográfica isolada daquela atividade, ou pela vigilância ostensiva daquele trabalhador que seja de alguma forma restringindo a sua liberdade de locomoção. Mas é importante saber que essas modalidades elas podem ocorrer conjuntas ou isoladamente. O artigo 149A do Código Penal dá essa linha, é uma linha voltada não só para o trabalho forçado, que seria o trabalho de escravidão de outrora, e os novos tipos, que seria o trabalho degradante. Aí você empresta o conceito de dignidade da pessoa humana da Constituição da República, você incorpora conceitos como manutenção de condições dignas de trabalho, acesso à água, remuneração, limitação de jornada, condições primárias, somado com outros conceitos, como o conceito de servidão por dívida, que é o chamado caderninho de dívidas, e ainda o conceito de jornada exaustiva. Trabalho escravo contemporâneo, escravidão moderna, trabalho escravo moderno, formas contemporâneas de escravidão, todas essas nomenclaturas são aceitas em diversas regiões, ou aceitas no âmbito das Nações Unidas, ou mesmo dentro da academia brasileira. Agora, por que, então, condições análogas às de escravo, como a gente ouve sempre? Primeiro que esse termo é o termo que está no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que prevê o crime de redução de alguém à condição análoga de escravo. E por que análogo de escravo? Porque, para a legislação brasileira, para o direito brasileiro, o Estado não mais reconhece que alguém pode ser proprietário de outra pessoa. A pobreza coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade tal que ela acaba se submetendo a uma situação análoga de escravo, por uma necessidade extrema, por uma necessidade de sobrevivência, né? Ninguém cai em uma situação de trabalho análogo de escravo porque quer, né? E aí vem alguns fatores que levam, né, a essa situação de pobreza e essa situação de vulnerabilidade extrema que todos nós aqui sabemos, que é a falta de uma educação de qualidade, que são a falta de oportunidades de qualificação profissional, e aí com isso também de acesso a um trabalho decente. Com a experiência e com contato com esses trabalhadores nós conseguimos identificar isso. Muitos deles reclamavam pela falta de emprego e muitos deles obrigados a ter que viajar quilômetros de distância longe de casa por uma oportunidade de emprego e muitas vezes sem nem saber quanto queriam ganhar. Só pela sinalização de que havia uma necessidade de mão de obra e que havia um conhecido que estivesse trabalhando ali, eles já se lançavam para essa oferta e chegando no destino descobriu que realmente estavam ali numa situação de graves violações de direitos. A vítima ela é enganada e aí ela vai para um novo trabalho, muda de cidade ou de país. Nós temos dois tipos, né, de tráfico, o tráfico internacional
e o tráfico interno. Então, a pessoa que sai de Minas Gerais e vem trabalhar numa obra aqui no Rio de Janeiro, sob a falsa promessa de um emprego com carteira assinada, com direitos trabalhistas observados, com um alojamento digno, ela foi atraída com uma falsa promessa. E ela saiu de lá nessa condição, nessa esperança. E quando chega aqui, a realidade é outra. Então, é o tráfico de pessoas para a exploração do trabalho análogo de escravo. E o tráfico de pessoas ocorre exatamente nos locais, são chamados locais de fornecimento de mão de obra, são locais onde não há atividade econômica, não há atividade rural importante ou de qualquer natureza, e as pessoas são suscetíveis ao quê? Às falsas promessas, ao transporte irregular, à sedução de ter uma remuneração, de ter uma chance de avançar na vida. Dois principais problemas envolvidos. Um deles é a vulnerabilidade dos trabalhadores, de querer qualquer tipo de trabalho para poder garantir o seu sustento, e de sua família. E de outro lado, atividades econômicas que preferem explorar a dignidade humana, em vez de investir e se preocupar com a saúde, com a segurança desses trabalhadores. O trabalho análogo ao de escravo, ele é um fenômeno global, ele está presente em todas as regiões e nos diferentes setores da economia, Não existe aí um setor, lógico, que tem uma prevalência maior em um setor do que em outro, mas hoje você encontra o trabalho escravo nos diferentes setores da economia. Aqui no Brasil, a gente vê que a grande maioria dos resgates acontece na zona rural, porque é onde a gente acaba tendo o maior número de denúncias, onde você tem um ambiente também mais propício para, infelizmente, acontecer essa forma de violação, Mas, mesmo no Brasil, a gente vê o aumento do trabalho escravo na zona urbana também, Então, é um fenômeno que vem acontecendo tanto na zona rural quanto na zona urbana. Para a exploração econômica, nós temos no Brasil na pecuária bovina, na cultura de cana-de-açúcar, de soja, de algodão, de tomate, de frutas, de batata, de cebola, na construção civil, no desmatamento, na produção de carvão vegetal, tanto para o churrasco quanto para a siderurgia. Temos trabalho escravo no setor de vestuário, têxtil. Temos trabalho escravo no comércio informal ou no comércio formal. Temos trabalho escravo em uma série de atividades econômicas, uma vasta gama de atividades econômicas. Da mesma forma, temos trabalho escravo para exploração sexual, em bordéis, em prostíbulos, em casas de prostituição, em rodoviárias, em postos de gasolina, principalmente com mulheres e crianças sendo exploradas nesse sentido. Agora, também temos trabalho escravo doméstico. Geralmente são relações de décadas de exploração, às vezes essas vítimas chegaram ainda crianças para trabalhar em casas de família, para trabalhar como domésticas mesmo, cresceram sem nenhum tipo de convívio com a sociedade, e aí dependem de que alguns vizinhos, alguém que conheça a realidade daquela família, a rotina, identifique que ali uma grave exploração de direitos e possa denunciar essa situação. Solange tinha apenas 7 anos quando, sob a promessa de uma vida melhor, foi levada para São Paulo. A criança virou empregada. Em vez de infância, trabalho duro. Até o nome foi trocado para um que a patroa se lembrasse mais fácil. Dos meus 7 até os meus 36 anos era Karina, Buiú, Karina, Buiú, Karina, Buiú. Durante esses 30 anos, a Solange ficou enterrada num cantinho que era só dela. A Solange não sofreu o que eu sofri. Agora a Karina foi malhada. E muito, não foi pouco. Foram quase 30 anos de trabalho sem nenhum direito, sem salário. Ela só assinava a carteira profissional, porque na cabeça dela, pagando o INSS, é o que bastava como empregada. Então ela pagou 20 anos o INSS para mim. Foi assim que eu consegui provar que eu fiquei lá 30 anos. Ela tinha uma caderneta e marcava as despesas do empregado. Que no caso ela descontava o INSS, ela descontava tudo que eu comia. Ou uma calça que eu manchava, ela ia lá, descontava, pagava e descontava do meu salário. Que não existia, só no papel. Até que um dia Solange teve coragem, fugiu, retomou seu nome de batismo e recorreu à justiça, que determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1 milhão em parcelas. Ela ainda aguarda a definição das verbas rescisórias. Eu pegar os meus direitos
De agora que eu estou com uma filha de 1 ano, agora que eu quero muito mais, porque eu quero dar um futuro para ela, o futuro que eu não tive, a escola que eu não tive, as oportunidades que eu não tenho no mercado, eu quero que ela tenha. Desde a implantação da Guia de Seguro-Desemprego do Trabalhador Resgatado em 2003, nós temos acompanhado e monitorado esse perfil dos trabalhadores. Ele geralmente, a maior parte, 90% dos trabalhadores são homens, geralmente são jovens entre 20 e 30 anos, e a maior parte, grande parte deles, 80%, são pretos ou pardos, e geralmente com baixa escolaridade. Você encontra situações de trabalho análogo de escravo entre jovens, entre velhos, entre homens, entre mulheres, né? Entre crianças, mas a gente sabe que tem alguns grupos que são mais vulneráveis do que outros, né? De acordo com essas estimativas globais da OIT, cerca de 24,9 milhões de pessoas, naquela época, eram vítimas de trabalho forçado em todo o mundo. E aí, quando a gente pega esses 24,9 milhões, 16 milhões estavam em trabalho forçado no setor privado e 4,8 milhões em exploração sexual. E esse número, para você ter uma ideia da magnitude, né, significa esses 24,9 milhões, né, significa que quando você pega um grupo de 1.000 pessoas, 3 delas estavam numa situação de trabalho análogo ao de escravo. E acho que um outro fator também que é bem interessante, mostrar também que os migrantes são grupos também muito, muito vulnerável, né, porque grande parte aí também desses números são de trabalhadores que migraram de um país para um outro, ou também dentro do seu próprio país, né? Então, sempre a questão da mobilidade é um fator de vulnerabilidade muito forte e que pode levar, sim, a um trabalho análogo ao de escravo. A íntima relação entre trabalho escravo, trabalho infantil e tráfico de pessoas. Tanto que o Protocolo de Palermo, que o Brasil é signatário, é um documento importantíssimo que trata o tráfico de pessoas e relaciona as práticas. O trabalho infantil é a porta de entrada para o trabalho escravo, porque com o trabalho infantil não existe a qualificação. Na maioria dos casos em que encontramos trabalhadores adultos em condições análogas a de escravo, eles foram crianças exploradas do trabalho infantil. Na grande maioria. Então, é uma evolução. Em verdade, nós temos que combater o trabalho infantil já prevendo que essa criança, esse adolescente retirado do trabalho e indo para a escola, que lugar de criança é na escola, certamente não será o escravo de amanhã. No momento em que o Brasil reconhece a prática de trabalho escravo, ele se associa a tratados e convenções internacionais que combatem a chaga no campo trabalhista, as convenções da Organização Internacional do Trabalho 29 e 105, para a partir daí começar a estruturar os órgãos de combate. Nós temos no âmbito trabalhista a fiscalização do trabalho, Ministério Público do Trabalho, Judiciário Trabalhista. No aspecto criminal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Então, assim, o Brasil é considerado muito avançado se comparado com os demais países. A fiscalização das condições de trabalho no Brasil, voltada para o combate ao trabalho escravo, acontece desde 95, né, quando foi iniciado a política pública de combate ao trabalho escravo, foi iniciada essa política pública com a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Então, hoje, nós temos 25 auditores fiscais do trabalho exclusivos, que compõem hoje 6 equipes de fiscalização que atuam em todo o país. Então, nós atuamos com base em denúncias, né, vindas da sociedade e também por um planejamento de inteligência, em atividades que nós sabemos que há problemas crônicos de exploração de trabalhadores em níveis abaixo da dignidade humana, nós podemos planejar ações fiscais voltadas nessas atividades. A partir dessa constatação, essa trabalhadora é retirada e o empregador responde pelos direitos trabalhistas não observados durante toda a contratualidade. Não existe prazo prescricional,
e também a pagar uma indenização pelo dano moral individual sofrido por essa trabalhadora e também em termos de futuro, se esse empregador tiver uma nova pessoa, uma nova empregada, vai passar a contratar e a observar todos os direitos trabalhistas. Do ponto de vista judicial, a gente tem duas formas de punição. Tem a criminal, né, e tem a trabalhista. Quando diz respeito à questão de criminal, trabalho escravo é crime previsto no artigo 149 do Código Penal, 2 a 8 anos de cadeia em caso do crime ser encontrado e confirmado. A trabalhista, nós tivemos avanços muito fortes nos últimos anos, tivemos procuradores do trabalho, juízes do trabalho sensibilizados para o problema, tribunais, né, regionais e o próprio TST também sensibilizado para o problema, né, preocupado com esse problema. Nós temos, inclusive, indenizações milionárias, né, 30 milhões aqui, 15 milhões ali, indenizações muito grandes relacionadas ao trabalho escravo, com um retorno disso à coletividade ou aos trabalhadores. Se ele não conseguir, no processo administrativo, mostrar que ele não tinha culpa daquela situação, ele vai ser incluído na lista suja do trabalho escravo, que aí sim é uma lista pública, que o governo federal mantém desde 2003, e que impede bancos públicos, então que impede o próprio governo federal de financiar atividades que tenham envolvimento, né, com o trabalho escravo. E ela também é utilizada como controle social. Empresas que têm uma responsabilidade empresarial e social na sua cadeia produtiva não quer ter o nome de seus produtos envolvidos com trabalho escravo. Tem uma importância muito grande, a lista suja, inclusive, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, né, por unanimidade dos ministros que votaram, apontando que ela é constitucional, e não apenas constitucional, como necessária, porque garante transparência às ações do poder público, afinal, é uma lista de empregadores que foram reconhecidamente responsabilizados pelo trabalho escravo. Até os anos 90, o Brasil sequer reconhecia que havia trabalho escravo, e nós temos um avanço hoje, é uma série histórica, que faz com que as instituições se unam, como recentemente nas operações Resgate 1 e 2, que produziram tantos resultados e tantos resgates, não só resgates de retirado com o trabalho em condições a escravo, mas também de melhorar as condições de vida para a prevenção tanto do trabalho escravo como do tráfico de pessoas. Na Operação Resgate, nós fizemos 1.100 trabalhadores atingidos na operação. De 100 denúncias, nós conseguimos atingir aí 13 trabalhadores desses trabalhos infantis, desses 5 sendo condição análoga de escravo. Também houve um resgate de 149 pessoas em relação ao tráfico de pessoas. A partir do momento que esse trabalhador ele é retirado da condição análoga de escravo, ele precisa ter um acompanhamento psicossocial, assistência social, para ir lá, para tirar documentos, para instruí-lo sobre seus direitos, um tratamento psicológico, um acompanhamento. E aí, quando ele se sentir, o ser humano se sentir bem, é ofertado um curso técnico, um curso de capacitação, de acordo com a escolha dele, da vocação dele. Então, esse é o objetivo, porque de nada adianta a gente resgatar, pagar o dinheiro, mas ele acaba, o dinheiro acaba. E ele não tem lastro para mudar. Então, é preciso realmente romper com esse ciclo de pobreza. E esse é o trabalho que o Projeto Ação Integrada se predispõe a fazer. Rômulo foi resgatado e recebeu o apoio do projeto Ação Integrada, Resgatando a Cidadania, uma parceria do Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro, com a Caritas Arquidiocesana, também do Rio de Janeiro. De volta a Buriti dos Lopes, no Piauí, ele relembra o sonho de uma vida melhor, que se transformou em pesadelo. Eu sempre tive a visão assim, eu estou indo para a construção civil, mas é uma porta que vai abrir para o caminho que é para as outras portas que forem abrir para mim. Aí eu fui, saí daqui, eu não tinha assim, eu fui sem saber o valor que eu ia receber, sem ter uma certeza de onde que ia ficar, como que seria o trabalho, mas eu fui. Consegui um dinheiro aqui, paguei as passagens, a gente foi chegar lá no Rio de Janeiro. Trabalho exaustivo, falta de pagamento e até
triste constatação de que ele tinha sido mais uma vítima da escravidão moderna. A falta de conhecimento te coloca em vários lugares que você não estaria se você tivesse aquele conhecimento. Eu não tinha conhecimento sobre situações de escravidão nos tempos atuais, né? E nem como que ela se apresenta. E o Caritas me ajudou primeiramente a entender onde era que eu estava e depois me ajudou a me reconstruir. A ajuda inicial, que foi transformador para a minha vida, foi a ajuda psicológica. No início, quando eu conversava com a psicóloga, era só choro. Porque era uma carga assim do rio, juntando com coisas do passado, com coisas do futuro. E logo em seguida, depois desse processo de reconstrução, aí veio a parte do curso mesmo, que eles me ajudaram com isso. Há uma experiência das pessoas que participam de operações de combate ao trabalho escravo muito frustrante, que é verificar o resgate de mais de uma vez da mesma pessoa. O que denota que é preciso ter uma estrutura estatal que faça essa cobertura, esse apoio à pessoa que é resgatada. E a chave, evidentemente, passa por um processo de qualificação. Não é simplesmente garantir a adequação e a punição, né, às leis mais visíveis. A gente precisa adequar o país para garantir que a gente siga o que a gente acordou e concordou mutuamente na Constituição de 1988. Quando a gente prometeu pelo artigo 7º que teria trabalho decente para todo mundo e pelo artigo 5º que ninguém seria escravizado, ninguém seria submetido a condições desumanas. É muito importante que as pessoas que tenham conhecimento da existência de trabalho análogo de escravo que denunciem. Nós temos o Disque 100, nós temos o portal do Ministério Público do Trabalho, nós temos o IP, que é da Fiscalização do Trabalho. Então, todos os caminhos estão abertos para que as denúncias sejam feitas e, a partir daí, que sejam apurados os fatos narrados. Não fique calado, não silencie, denuncie. Tem órgãos para isso, inclusive garantindo o anonimato. A gente precisa que a sociedade brasileira cresça e evolua, que as radicalizações, por exemplo, na política, não atinjam esses temas tão importantes, porque não interessa quem esteja, por exemplo, no governo estadual, federal, municipal, porque o tema é da sociedade, inclusive eu diria humanitário. Para quem atua diretamente no combate à escravidão moderna, não há alegria maior do que ver que o trabalhador conseguiu uma nova vida. Em 2015, a equipe do auditor Maurício fez o resgate de uma família. Nós verificamos que tinha um vaqueiro, né, numa casa junto com a esposa e com 3 filhos. E nós fomos lá para poder ver como é que estava a situação desse vaqueiro, se estava com carteira assinada, com os direitos garantidos, né? Então, começando a conversar com ele, a gente já percebeu que tinha alguma coisa estranha. Porque ele disse que estava lá trabalhando alguns meses sem receber salário. Ele assinava com a digital, então ele não sabia fazer conta, ele não tinha qualquer noção de matemática, alguma coisa desse tipo. Então, nós, pegando o que supostamente teria sido fornecido a esse trabalhador, nós vimos que a relação entre salário e dívida eram 2 retas que nunca iriam se encontrar. Então, para nós ficou claro que ali havia uma situação de servidão por dívida desse trabalhador. Foi explicado a ele o que era direito. E, no fim, ele acabou nos agradecendo essa situação, né, porque ele se sentia que não só ele tinha sido lesado nessa condição, mas ele e a família inteira. E principalmente a filha mais velha, que estava sendo privada da escola por estar naquele local. Então, ser resgatado daquela situação foi um resgate da própria dignidade desse trabalhador que pôde recomeçar a sua vida logo depois. 3 anos depois, em uma ação fiscal, o reencontro que emocionou Maurício. Da minha parte, como profissional, fiquei satisfeito e realizado de ver a situação daquele trabalhador e dele nos agradecer. Realmente, olha, obrigado, porque se não fosse aquela fiscalização há 3 anos atrás, hoje eu sei dos meus direitos. Eu sei quais são os meus direitos e como eu posso usar esses meus direitos para dar uma vida melhor para minha família.